Galera, antes de começar esse vídeo, não assusta não, eu tirei a barba só pra ver se a cara tinha emagrecido. Emagreceu mais ou menos, a papadinha tá aqui ainda, né? E o cabelo tá essa maravilha aqui porque não tô achando lugar pra cortar cabelo em BH. Beleza? Mas vamos começar o vídeo. Tá bom. Salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a jornada vai ser pesada, viu? Pesadão! É onde começou o forte ganho de peso. Foi quando eu saí da minha casa, né? Que eu morava com a minha mãe. E fui viver sozinho, né? Fui enfrentar a vida. Fui pra faculdade, no caso, né? E foi na onde eu cheguei com o peso limite, né? Que foram meus 204 quilos. Mas tem bastante história até chegar lá. Só revisando, gente, nos vídeos anteriores, o primeiro vídeo eu falei de como eu formei minha alimentação, certo? Sobre a tendência genética também, que é um fator que ajuda bastante. No segundo vídeo eu falei do uso da minha alimentação como escape, né? E no terceiro vídeo eu falei também como a depressão e a ansiedade atrapalham em tudo, né? Ajuda, né? Potencializa a obesidade, né? A forma de você ganhar peso e tudo. Quem quiser saber mais é só ver meus outros 3 vídeos. Eu vou ver se eu deixo um card aqui, eu acho que fica aqui ou aqui, eu não sei. Vou ver como é que faz e vou deixar um card aqui me levando para os outros vídeos. Hoje eu vou falar assim do período mais saboroso da minha vida, né? Porque só comia coisa gostosa, assim, que não faz bem, logicamente, mas só comia coisa gostosa. Foi esse período que eu parei de comer para viver e comecei a viver para comer, que isso já é terrível, terrível. Então, quando eu saí de casa, eu morei com a minha mãe até o terceiro colegial. Lá com 18 ou 19 anos, eu não lembro direito a idade, eu acho que foi com 18 para 19, acho que eu fiz 19 já na faculdade. Eu saí de casa já com meus 120 quilinhos, né, obesidade grau 1, e fui morar a princípio sozinho, morava numa kitnet, então eu era totalmente responsável pela minha alimentação. E você sabe, né, cara? Aí começa. Eu comecei a comprar e comer tudo que era restrito para mim. Então, de quando eu morava com a minha mãe. Então, eu ia no supermercado, em vez de eu comprar salada, fruta eu nunca mais comi. Fruta esquece, nem lembrava mais que era fruta. O que eu comecei a fazer? Comprava Danoninho, que eu gostava bastante. Coca-Cola virou água para mim. Nossa, Coca-Cola. Cerveja eu comprava bastante, cerveja, querendo ou não, bebida alcoólica engorda bastante. Não sei se vocês lembram de um cereal matinal que chamava Honey's, sabe? Que era de mel, umas bolinhas de... Nossa, eu amava aquilo lá, vocês não têm ideia. Eu comprava assim com força. Fazia também, comprava para fazer tipo um lanchezinho em casa, comprava pão, presunto, queijo, catupiry e bacon. Me enche a boca d'água de lembrar, olha só como é que a gordice ainda tá na cabeça. E eu fazia tipo na chapa, tipo uns mistos, que era presunto, queijo, catupiry e bacon, e comia assim. No começo eu comia 1, depois eu comecei a comer 2, daí depois já comecei a comer 3, e aí foi aumentando, aí vai indo, né? Eu já tava naquela época, sabe? Que eu chegava na padaria, parecia que eu tava chegando no Play Center, porque uma coisa que eu gosto muito é salgado de padaria, sabe? Esfirra, salgado de presunto queijo, rolado de presunto queijo, espetinho de frango. Nossa vida, gosto bastante. E na padaria, pelo menos naquele tempo, tinha aquelas bisnagas de ketchup, maionese, então você já pegava, colocava, nossa, e sempre com uma coca junto. Sempre. Não. A Coca-Cola... Opa, gente, desculpa, caiu um negocinho aqui. A Coca-Cola sempre junto ali. Sempre. Eu gosto de Coca até hoje, só que depois da cirurgia eu não tomei mais refrigerante nenhum, na verdade. E pretendo tirar totalmente da minha vida. Talvez em ocasiões especiais, não sei. E aproveitando que eu já estava na padaria, né? Já tinha um doce ali, já aproveitava para fazer a sobremesa, né?
Mas eu vou parar de falar de comida aqui, que senão vai acabar o vídeo e eu tô falando de comida, porque a lista de coisas que eu comi era muito grande. Se você pegar e falar, eu não comi muito. Mentira, cara. Mentira. É mentira! E minha mãe me dava R$50 por semana. R$50 por semana em 2006 era um dinheiro muito bom. Dava para comprar comida para a semana inteira, assim, uma comida boa, assim, para a semana inteira. E se você for ver, querendo ou não, comida saudável é mais cara que esse tipo de comida. Um lanchezinho, aqueles hot pocket na época, é mais barato. Uma pizza, vai, que você compre, porque você não, ainda eu não comi uma pizza inteira, né? Então dá pra você comprar uma pizza à noite. A pizza, pra você ter noção, lá em Santa Rita eu pagava R$12, uma pizza grande. Eu comia metade de noite e metade de manhã de café da manhã, entendeu? Era mais barato. E além de mais barato, era muito mais prático, né? Porque eu moro sozinho. Você acha que eu vou chegar da faculdade, cozinhar pra lavar a louça? Então eu chegava, já pedia alguma coisa, era mais prático. Ou fazia alguma coisa ali rapidão. Já não tinha muita louça para lavar, ou às vezes nem tinha louça nenhuma. Então era muito mais fácil e muito mais rápido também. Porque quando eu estava no Natel, lá não era tipo, só de dia, só de noite. Lá era integral. E eu fui comendo, só que descuidei. Não fui pesando. E nessa época eu já estava de volta naquela vida de descontar meus problemas na comida. E o que estava acontecendo? Eu estava indo muito mal na faculdade. Porque ali a depressão eu acho que já estava voltando a me atrapalhar. Só que na época eu já estava ignorando totalmente esse fato. Então eu comecei a comer cada vez mais. Cada vez que eu ia para a faculdade fazer uma prova ou ia pior, chegava e comia mais. E daí ainda eu ficava pensando, pô, minha mãe tá se matando lá em casa para pagar a faculdade e eu não tô rendendo. Nossa, daí eu pensava nisso, me dava mais fome, né, no caso, me dava mais vontade de comer, não era fome, era mais vontade de comer, porque quando eu comia eu me sentia bem, dava tipo um alívio em mim. E eu ficava pensando, que minha mãe estava gastando dinheiro que a gente não podia, porque era muito cara a faculdade. É uma faculdade excelente, meus amigos que conseguiram formar lá estão super bens hoje, e eu ficava preocupado, porque eu estudava, eu ia em grupo de estudo na faculdade, mas não rendia. E tudo isso estava influenciando, então cada vez eu estava aumentando de quilo exponencialmente, e não estava, eu tinha medo já de pesar nessa época, eu já não estava nem pesando mais. É o que eu falei, eu só sabia que estava engordando porque as camisetas estavam virando baby look, entendeu? Aí foi quando eu resolvi mudar de faculdade e mudar para Espírito Santo do Pinhal, que é a cidade onde eu nasci, só nasci lá, não tinha morado até então. E voltei para minha cidade que eu nasci, porque lá tem uma faculdade boa e tinha o mesmo curso que eu olhei, as grades curriculares eram bem semelhantes, tudo bem que no Natel a infraestrutura é muito maior, muito melhor, mas lá a faculdade é muito boa. Não tem, o povo fala mal de lá, mas fala à toa, porque a faculdade é boa sim, e quem faz a faculdade é o aluno também, isso não adianta. E eu mudei porque lá era quase um terço, eu acho que era um terço do valor que eu pagava no Natel. E eu peguei e falei, bom, aqui gastando menos, eu acho que eu vou conseguir ficar menos culpado, conseguir estudar mais e comer menos. Antes de sair de Santa Rita de Sapucaí, eu falei, vou dar uma pesada, né, pra ver como é que tá. Ali já tomei o primeiro choque, porque eu tinha saído de casa com 120. Em um ano que eu fiquei no Natel, eu já tava com 142, 143, tipo, em um ano engordei 22, 23 quilos e nem vi. Sim, foi muito rápido. Foi 23 quilos, assim, eu não vi, simplesmente eu não vi. Depois eu mudei para Pinhal, me estabeleci lá, daí foi por volta de 2008, não sei se vocês lembram, 2008 teve uma crise. Então o nosso dinheiro começou a desvalorizar um pouco. E R$50 por semana que eu ganhava já não era mais aquele dinheirão. E daí foi a época que eu comecei a me alimentar pessimamente. Morava eu e mais dois rapazes, dois amigos meus, o Guilherme, lá que mora em Jaguariúna, e o Ricardo, um que mora até aqui em Belo Horizonte. E na época ele saiu do Natel e veio comigo. E a gente, sim,
estudante nenhum. Assim, tem estudante que tem dinheiro? Tem, vai. Mas não era o nosso caso ali. Então a gente viveu muito tempo comendo arroz, hambúrguer daqueles de 30 centavos e macarrão com salsicha. Tem problema comer isso? Não tem, é comida do mesmo jeito. Só que para quem já tá gordo, não é uma alimentação saudável. E eu não tinha visto até então, mas a depressão continuava a me atrapalhar muito. E não que eu esteja jogando culpa na depressão, eu comi, lógico, eu comi. Mas é assim, a depressão, não sou médico, tá? Lembrando, é a diminuição de serotonina. Na cabeça, serotonina é o hormônio que traz felicidade, satisfação. Posso estar falando besteira, vocês me perdoem. E comida, tem muitos tipos de comida que geram serotonina. Então, quando você está triste, você come. Tem gente que bebe, tem gente que come, tem gente que fuma. Eu comia. Na verdade, eu fazia um pouquinho de cada coisa. E daí fui engordando. E cheguei em Pinhal e também não estava conseguindo render na escola. Na faculdade, no caso. E estudando, não ia. Isso me dava um desânimo. Então fui cada vez comendo mais. E aquele sistema. Não pesava, fugia da balança. E sentindo as roupas ficar apertado, né? E eu falava, não é possível, acho que tô lavando a roupa, ela tá encolhendo. Porque assim, em 1-2 semanas dava já uma diferença na roupa. Só que até então ainda segurava um pouco o peso. Por quê? Porque quando eu ia pra faculdade ou quando precisava no supermercado, a gente ia a pé, porque ninguém tinha carro em casa. O Gui, de vez em quando, ia com o carro lá dos pais deles, mas depois mais pra frente ele até ganhou esse carro. Só que como eu com o Ricardo estudava no horário e ele estudava no outro, a gente não se encontrava. Então quando a gente às vezes ia no supermercado, muitas vezes a gente ia a pé. Até que minha mãe comprou um Chevette pra mim, eu saudade desse carro, gostava demais. E com isso aconteceu, eu comecei a não andar mais, eu não ia mais no supermercado a pé, porque era longe do supermercado para ir a pé. Daí eu comecei de carro, muito mais confortável. Era melhor, né, para trazer saco de arroz, essas coisas, era muito melhor. Comecei às vezes na faculdade de carro, mas mais porque cabeça de adolescente, né, ainda. Você quer ir pra faculdade, né, pra mostrar que você tem carro. Tudo bem que o povo cagava pra mim, que eu tinha um Chevette, a galera já tinha um carro assim. Mas eu amava, pra mim eu tava de Ferrari ali. Entendeu? Eu sempre amei o carro que eu tenho. Gosto de outros carros melhor, eu gosto, mas o carro que eu tenho pra mim é o melhor. Só que agora, além de tudo, eu ainda tinha um carro pra colocar combustível, né? E comecei a comer pior ainda. Comecei a comer miojo, ou assim... Comecei a comer comidas mais rápidas, bem mais baratas ainda. E por causa do carro eu já não fazia exercício nenhum. Não tô botando a culpa no carro não, a culpa é minha, tá? Mas por causa do carro, daí eu virei totalmente sedentário. Aí eu não andava mais. Então, e o andar era a única coisa que ainda me segurava um pouco a ida ao peso, né? Então comecei a ficar cada vez mais dentro de casa, porque eu saía rápido de carro. A depressão estava piorando na época, eu não estava vendo. Eu já não tinha vontade mais nem de ir em festinha de faculdade. Esse foi também um tempo que eu me afastei até da igreja, porque eu tinha vergonha de ir na igreja. Eu estava começando a ficar com vergonha de ambiente público. E lógico, eu não falava isso pra ninguém, né? E ficava cada vez mais só jogando no computador ou fazendo as coisas em casa. E fui cada vez me excluindo mais. Isso foi bem no começo da faculdade, foi nos 2 primeiros anos da faculdade. Porque eu também não tinha enturmado direito, entendeu? E só fazia mais as coisas com o povo de casa, que no caso era o Ricardo e o Gui. O povo da faculdade fazia muito pouco. E eu fui me fechando e engordando. Daí um dia eu peguei e já tava de carro. Falei, eu vou pesar hoje. Criei coragem, fui pesar. Primeira farmácia que eu parei era, sabe aquelas balanças analógicas que tem um ponteiro que você sobe, até assusta? Então, eu peguei, eu só não me engano, eu acho que até 120 ou 140. Eu acho que era até 140 que ia aquela lá, porque 120 já pesava muito mais que 120, eu acho que era até 140 na que eu fui. E eu pisei nela e ela
deu a volta e passou, e quase chegou no zero de novo. Ali eu já botei a mão na cabeça e falei, cacete, viu? O negócio tá ruim. Eu peguei o carro, saí, fui em outra farmácia, daí não tinha balanço, fui até achar uma farmácia que pesava digitalmente. Ali foi outro choque, porque eu saí de Santa Rita no mês de 2007. Eu entrei em 2006 e saí no mês de 2007. No mês de 2008 foi quando eu comecei, no final de 2008 foi quando eu fui pesar, e eu já tinha pulado de 140 quilos que eu tinha saído de Santa Rita para 155, 156, ou seja, 1 ano e meio mais 15 quilos. Recapitulando, saí de casa com 120 quilos em 2006. 2006, 2008, se for ver no total, foram quase 35, 36 quilos. É muito quilo, cara. Em 2 anos e meio, praticamente, 35 quilos, entendeu? Ali já tinha perdido a mão. Ali já tinha ido meio que... já tinha ido pro saco. E até o povo da faculdade, os meus amigos, falavam, vamos, Gê, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos numa festa. Só que ali eu já me sentia tão mal, porque ainda eu saía na festa, eu via o povo me olhando, só que ali eles já estavam, você sente que eles já estavam olhando não é com um olhar de preconceito, mas querendo ou não chama atenção, né, gente? Uma pessoa de 155 quilos com 23, 24 anos, numa festa que só tem pessoas magras, assim, digamos, chama atenção. Então eu já ficava totalmente recluso. Mas assim, em momento algum, assim, eu não sentia preconceito, as pessoas vinham normal conversar comigo. O preconceito já estava tão enraizado, meu próprio preconceito na minha cabeça. Eu já excluí todo mundo, então eu preferia ficar em casa. Eu ficava em casa achando a coisa mais gostosa do mundo. Ficava lavando meu carro, ficava brincando com a Luz, que era cachorrinho com o Guitinho. Mas tudo isso me serviu de lição. Tudo isso que eu passei me serviu de lição. Na verdade, tudo que a gente passa na vida, de bom ou de ruim, serve de lição. Você aprende errando ou acertando. Sempre tem um aprendizado. Você pode também aprender como? Olhando o erro dos outros e não passando por isso. Mas eu pelo menos, eu tive que passar. Tem coisas que a gente tem que passar na vida pra gente acertar depois. Né? E o problema é o seguinte, cair é um acidente, acontece. O problema é você querer levantar e reagir. Se você não quiser levantar e reagir, não adianta. Você tem que lutar. A vida não é fácil. Não tô falando que a vida é ruim. Não tô falando que a vida também, nossa, a vida, eu vou me matar. Não, gente, mas a vida não é um conto de fadas. O dia a dia você tem que ali matar um leãozinho por dia. Quem fala que não mata, mentira. Todo mundo tem problema. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Aproveitar, pedir para vocês curtirem esse vídeo, caso vocês tenham gostado. Escrever um comentário aqui embaixo para ajudar a criar relevância no YouTube. Por favor, se puder se inscrever no canal. Eu coloquei aqui na capa, que fica em algum lugar aqui em cima também, minhas redes sociais, tem meu Facebook, meu Instagram, se vocês quiserem me adicionar para a gente bater um papo e trocar algumas experiências. E muito obrigado, galera, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu tô ficando quase igual o Miguel Falabella, né? Cruz. Não. Então, quero agradecer então, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando, por todo o feedback que vocês estão dando. Eu tô muito feliz com tudo isso. Fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e tchau, galera, valeu!